Emmanuel Macron, o presidente, jogou uma espécie de roleta russa ao convocar eleições antecipadas, sem necessidade nenhuma. Ele não tinha maioria no Parlamento. Habitualmente os presidentes governam com maiorias no Parlamento. Ele já tinha uma situação complicada, porque tem vindo a perder peso, influência, e o seu partido também, mas apesar de tudo tinha uma situação governável e tornou a França num país virtualmente ingovernável, com 2 blocos, ou 3 blocos, quero dizer, mas 2 desses blocos opõem-se a qualquer tipo de mudança, daquelas mudanças que a França necessita de ter. E repara, a questão crítica aqui foi o quê? Novamente, a segurança social. Pronto. E a segurança social é um ponto onde a França, cada vez que há um presidente, um primeiro-ministro, um político, tenta mexer, cai o Carme Trindade. No caso deles não cai a Notre Dame, que essa até foi reerguida, mas enfim. Vem toda a gente para a rua, bloqueiam o país, fazem 30 por uma linha, e apesar de terem um regime de segurança social, que em muitos aspectos, designadamente na idade da reforma, não tem nada a ver com aquilo que os outros países europeus já têm e que nós já temos, e que apesar de tudo sabemos que não chega para o regime ser sustentável. Portanto, a França tem beneficiado muito da sua posição central na Europa, foi a maior beneficiária durante décadas daquilo que representava, agora já não representa, metade do orçamento europeu, que era a política agrícola comum. Portanto, a França era o grande beneficiário, mas depois nós olhamos e eu ontem estava a pensar assim, bem, mas a França hoje tem o quê que compita em termos de empresas a nível mundial? Sim. Bem, tem uma empresa que não é propriamente francesa, é europeia, que é a Airbus. Os automóveis estão um bocadinho pela hora da morte, não é? Portanto, um dos grupos, que enfim não é tudo, mas que tem uma série de marcas, Citroën, Peugeot, por aí adiante, que é a Stellantis, acaba de despedir o CEO, que até era um português, o Carlos Tavares, que cresceu em França toda a vida, fez a carreira dele toda dentro nos automóveis franceses. A França tem a Renault em associação com a Nissan, que tem sido, até já deu um filme, não é? Pronto. A fuga do CEO da empresa. E depois olhamos, tem marcas de luxo. Pois tem. Tem marcas de luxo. Pronto. Sim. É basicamente isso que tem. Hermès, Louis Vuitton, tem mesmo conhaque, champanhe. Grupo. Mas o capital é francês? É francês, e algumas das pessoas mais ricas da Europa são francesas. Mas aliás, acabam de comprar hotéis de um target muito elevado e antigos no Brasil, não é? Portanto, trabalham mesmo só naquela bolha e para aquela bolha do hiperluxo. Dos super ricos. Sim. Quer dizer, em algum caso só dos super ricos ou dos muito ricos. Por exemplo, neste momento, desculpa estar a interromper, estão a fazer uma ofensiva clara na China, não é? Para onde mandaram alguns dos modelos e das modelos mais... Qual foi a última viagem do Barnier? Sim, claro. Foi à China para salvar o conhaque francês. E a própria filha da princesa... Não foi para salvar a Renault francesa, foi para salvar o conhaque francês. E a própria filha da princesa Carolina de Mónaco, não é? Charlotte, foi também para a China, estão na China, a passar modelos, e a promover exatamente, nesse target, maravilhoso. Mas, digamos, é capaz de ser um pouco curto, não é? Portanto, é capaz de ser um pouco curto. Parece que sim, não chega para tudo. Pronto. E dizendo isto, a França politicamente criou um nó que não sabe como é que se vai sair. Vamos lá ver. Primeiro que tudo, o que aconteceu ontem? Ontem foi aprovado pela segunda vez, na Quinta República, uma moção de censura. Só tinha acontecido uma vez há 62 anos. Mas as circunstâncias são completamente diferentes. E às vezes dizem, é a segunda vez que acontece. Não confundamos o que não pode ser confundido. O que é que aconteceu em 62? O que aconteceu agora foi, só para as pessoas verem, o governo caiu e não pode haver eleições. Porque só pode haver eleições um ano depois de ter havido, e as últimas eleições foram há 6 meses. Portanto, não pode haver eleições. Portanto, aquilo está congelado. Está congelado. E depois temos um presidente com níveis de impopularidade brutais e no fim, quer dizer, a caminho do fim, e a única hipótese de haver eleições é se ele se demitisse, coisa que eu já disse que não vai fazer. E deixa acrescentar, e Marine Le Pen também disse que não votará a favor de uma destituição do presidente.
porque considera que isso é uma chegarivização da política francesa. Ela mesma que ontem votou a favor da moção que deitou abaixo o pediu que o Presidente se demitisse. Mas uma coisa é o Presidente demitir-se, ir-se embora e convocar eleições presidenciais, outra coisa é pô-lo na rua. Bem, qual era a situação em 62? Em 62 estávamos no início da Quinta República. O general que era de alguma forma uma invenção, digamos assim, do general de Gaulle, que tinha sido muito importante no desenho da Constituição, mas no princípio da Terceira República o Presidente não era eleito por voto direto, era eleito por um colégio eleitoral. Portanto, era uma coisa, digamos, era um regime de transição, já era um regime semipresidencialista, o Presidente já tinha muito poder, mas ainda não era eleito por voto direto. E o general de Gaulle resolve forçar algo que na altura se discutiu-se inclusivamente era ou não era constitucional, que foi um referendo para passar a haver voto direto. Isso levantou uma celeuma brutal e houve uma moção de censura no Parlamento e derrubaram o governo que ele tinha, que era um governo do Pompidou. Epá, o referendo foi votado esmagadoramente, 60 e tal % a favor. O Tribunal Constitucional disse, bem, nós agora não vamos anular o referendo porque a vontade do povo é esta. Portanto, nem sequer disse que aquilo era constitucional. Portanto, aquilo é uma coisa mesmo um bocadinho à francesa, aquilo foi um bocadinho um golpe, não é? Portanto, não era assim que se devia ter sido feito, mas passou, e a seguir o governo caiu, o general de Gaulle tinha acabado de ganhar o referendo, e a seguir revoltou com uma maioria reforçada, e o Pompidou governou, nem teve que ser de Matignon, não é? Que é a sede do governo, ficou na maior. Não estamos nesse quadro, não tem nada a ver com isto. Não temos nem um presidente com Charles de Gaulle, quero dizer, nem temos uma situação em que umas eleições resolvam um imbróglio. Portanto, estamos perante um quadro em que temos uma Assembleia Nacional Francesa, eu acho que não é exagero dizer que está pulverizada. Pronto, porquê? Porque tem um bloco que é o maior de todos, as pessoas às vezes dizem, e tal, perdeu as eleições, é o maior de todos, da antiga Frente Nacional, hoje em dia Rassemblement Nacional, portanto União Nacional, Marine Le Pen, que é o maior bloco. Depois tem os centristas, que é um bloco um bocadinho maior, mas pouco maior, mas que é uma conjugação de vários partidos. Portanto, o maior partido na Assembleia é o partido da senhora Le Pen. Depois temos ali os vários partidos, nomeadamente o partido de Macron, mas depois também temos os republicanos, que são os antigos gaullistas, depois também temos o Modem, que são os centristas, o DF, até que está a ser mudado de nome em França, isto muda muito, não é? E depois temos uma coisa que também, à partida, parecia um saco de gatos, mas que agora estão ali todos presos uns aos outros, também não se desatam, que é a Nova Frente Popular. Só o nome diz muito, não é? A Frente Popular é uma coisa dos anos 30 do século passado. A década de 30 é a década mais, quer dizer, não é mais tenebrosa, porque a de 40, depois aconteceu a guerra. Mas a guerra resolveu-se. A década de 30 levou à guerra. Claro. Portanto, é o pronúncio. É o pronúncio. Portanto, é uma coisa da década de 30, é uma coisa com 90 anos. E a Nova Frente Popular tem desde populistas, extremistas, absolutamente, quer dizer, tem o partido que foi ao funeral do líder do Hezbollah. Sim. Representação oficial da França submissa, portanto, não estamos a brincar, não é? Portanto, não sei se terá havido outro país da Europa com partidos a mandar representantes ao funeral, partidos importantes, porque a França submissa é o maior partido dentro do bloco da Nova Frente Popular. Isto criou-se. Eu penso que Macron olhou para as eleições europeias, que é o que o levam a convocar as eleições antecipadas, e pensou assim, bem, isto vai haver a barreira anti-Le Pen, portanto o muro, ninguém pode quebrar as linhas vermelhas, essas coisas todas. A esquerda está dividida, porque a esquerda tinha-se combatido ferozmente na campanha europeia, quer dizer, mas ferozmente mesmo. Portanto, o Partido Socialista e a França Insubmissa tinham-se dito um do outro o que Maomé não diz do tocinho, literalmente, e de repente há a surpresa da Nova Frente Popular, e isto estraga completamente o cálculo de Macron, de tal forma que este bloco acaba por se tornar no maior bloco na Assembleia.
apesar da votação não ter sido particularmente expressiva, é o maior bloco, e eles a partir disso disseram, ganhámos as eleições. O primeiro-ministro tem que ser nosso. Não foi. Macron não quis dar um primeiro-ministro a este bloco, porque uma coisa é dar um primeiro-ministro. Se este bloco se partir, e só se parte se os socialistas saírem de lá, se este bloco se partir, é possível formar um governo com os centristas e os socialistas. Não sei se está a maioria, porque depois ali há muitos pequenos grupos, depois é preciso saber o que é que fazem os verdes ou não fazem os verdes, mas o Partido Socialista está em pânico com a possibilidade de desaparecer se trair a nova Frente Popular. E o Partido Socialista já esteve, em eleições presidenciais, esteve literalmente em vias de desaparecer já várias vezes, não é? Com menos de 10% dos votos. Portanto, a situação está neste bloqueio, as especulações vão desde o membro, como primeiro-ministro, que até, em princípio diz que Macron já tem uma ideia na cabeça, e que quer hoje mesmo, portanto, por esta hora, já deve ter passado um bocado, o Barnier já lhe deve ter apresentado a admissão. Estará a acontecer nesta altura. Estará a acontecer nesta altura, não é? Portanto, às 7 da tarde fala ao país. Fala às 7 da tarde, vamos ver se anuncia ou não o novo primeiro-ministro. E diz que em França todos querem que ele anuncie, porque amanhã sábado é o dia da... Não é bem a inauguração, porque a inauguração formal é no dia de... É no domingo, que é a Nossa Senhora da Conceição... Eu não me quero enganar, acho que é Conceição. A Nossa Senhora... sim, dia 8. Dia 8. Nossa Senhora que é a padroeira de Portugal. Padroeira de Portugal. Mas eu tenho um problema que é confundir isso com a Assunção. Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Conceição. Mas é Conceição, é Nossa Senhora da Conceição. Pronto. Ou Concepção. Pronto, como provavelmente é a melhor forma de dizer. E isto... a festa em que vem meio mundo, incluindo o Trump, é no sábado. E a especulação era bom que nós não fôssemos sem primeiro-ministro para a festa, não é? Portanto, para a festa digamos, inauguração da reconstrução da Catedral de Notre-Dame. Portanto, muito pouco tempo. Mas há uma outra questão que, mais do que esta formalidade e esta, digamos, coisa de salão, não é? Que é ter todas as pessoas presentes para a festa. Há uma coisa que é importante, nós vamos chegar ao fim do mês, vamos mudar de ano, e para 2025 não há orçamento. E há muitas coisas com impacto em 2025 e que já estão a fazer as pessoas a borbulhar, digamos assim. Curiosamente, algumas até a favor do orçamento de Barnier. Por exemplo, os agricultores, tinham lá uns pacotes para eles, já andam a dizer que estão furiosos com o que fez a oposição. Os agricultores propõem-se, e eu vou traduzir o verbo literalmente, propõem-se visitar os deputados que votaram a favor do chumbo do Barnier. Em França, assim, este tipo de visita... O que é que isso significa? Pois, há quem considere que é uma forma. Em França, depois há uma coisa surreal, não sei... Há uma coisa absolutamente surreal. O governo caiu. Amanhã é uma greve geral contra o governo que caiu, que já não está lá. E eles não deixam de fazer greve. E não vão... pronto, enfim. Exatamente como dizia Helena. Aquilo mantém-se. As centrais sindicais não desconvocaram. E quando a Helena está a falar de visitas, eu não me esqueço que houve uma vez um conflito que metia a EDF, que é a empresa de eletricidade, a EDP deles, não é? E os trabalhadores não estiveram com meias medidas. Foram à casa do primeiro-ministro e cortaram-lhe os fios de eletricidade. Portanto, fizeram uma visita deste género, assim, uma coisa gentil. Ir à casa do primeiro-ministro não é a residência oficial, é a casa dele, tumba, tesoura, e agora fica sem luz. Pronto, mas não sei o que terá acontecido às coisas que ele tinha no congelador, que é sempre a nossa preocupação quando a luz desaparece durante muito tempo. Bem... Ou se a seleção francesa estivesse a jogar nessa noite, não é? Também talvez podia ser também isso, não é? Mas isso, uma televisão acesa, há sempre num sítio perto. Portanto, ora bem, como eu estava a dizer, os candidatos vão desde o Ministro do Interior, que é alguém que é vista como neste momento é o ministro mais popular do governo, porque
tem tido posições bastante duras nas questões que têm a ver com a imigração e com a segurança, portanto, 2 temas da União Nacional, da Marine Le Pen, e, portanto, é muitas vezes visto como a pessoa do campo de Macron, eventualmente capaz de fazer concorrência a Marine Le Pen nas eleições marcadas para 2027, vamos ver se serão ou não. Portanto, vão desde isso até, eventualmente, a um antigo primeiro-ministro de um presidente socialista. Portanto, um socialista. Mas para isso é preciso que os socialistas se fragmentem, que é uma coisa que se fragmentem, quer dizer, que se separem da França submissa, porque não estou a ver a França submissa a fazer qualquer tipo de acordo com qualquer tipo de acordo. Não há maneira, não há volta a dar. A França não pode continuar com 6% de déficit. A França não pode continuar com uma dívida pública que vai em 120%. 120%. Portanto, aquilo não é olhar para o lado. Portanto, quando a França ontem a preocupação era, nós não somos os gregos. Quer dizer, o nível da dívida é superior ao que a Grécia tinha no princípio da crise. O nível do déficit não. E nós pressupomos que as contas estão certas, não havia números falsificados como na Grécia, não é? Mas a dificuldade em introduzir o tipo de reformas necessárias é muitíssimo grande. A França já tem neste momento, a maior carga fiscal de todos os países da Europa, já ultrapassou os nórdicos. Então, o peso do Estado na economia é o maior de todos. E uma das soluções, boa parte das soluções, mesmo de Barnier, eram cortar algumas coisas, mas aumentar impostos. Aliás, ele disse ontem no discurso, se eu pudesse distribuir dinheiro, tê-lo-ia feito. Quer dizer, portanto, há um... Não, se ele pudesse distribuir dinheiro mesmo não o tendo, tê-lo-ia feito. Que é uma frase... extraordinária, sim. Uma frase extraordinária. Bem, mas de facto, eles têm o discurso de que são a França, sei lá, a France, e portanto, na França ninguém manda, portanto, e eles têm levado isto sempre a bom porto. Porque já em várias ocasiões a França esteve com situações em que a União Europeia tinha que fazer alguma coisa e não fez. Sim, Vamos ver o que é que acontece desta vez. Nomeadamente quando outros países mais pequenos, caso de Portugal e da Grécia, não é? Por exemplo, procedimentos por déficit excessivo. Sim. A França era sempre foi perdoada sempre. Foi ganhando. Os critérios eram sempre agilizados nessa altura. Sim, para nós não foram. Pronto. Porque França já não estava nesse grupo. E neste momento nós temos uma situação em que o Banco Central Europeu, como todos sabemos, tem vindo a gerir com cuidado o tema das taxas de juros. Das taxas de juros. Esse tema é um tema muito sensível, como também nós vemos em Portugal, pela parte que nos toca, porque há muitos proprietários de casa com muitos empréstimos, menos já no passado, mas continua a haver muitos. Portanto, é um tema que cada vez que mexe no bolso de muita gente, não é? Em França, isto toca no bolso do Estado, porque sobem os juros, sobe o custo para o orçamento de Estado. Isto já nos aconteceu a nós, quando os nossos juros começaram a subir, que antes pesava uma ninharia e toda a gente desvalorizava o valor da dívida pública porque o que se pagava de juros não tinha importância e de repente aquilo foi por ali acima. Em França já começou a subir, não tanto como talvez algumas pessoas esperassem, mas a diferença no chamado, digamos, nos pontos a que está acima da dívida alemã, e a Alemanha não está bem, é já tão grande como em 2012. O que é um sinal preocupante. Eu sei que a Europa, entretanto, tem imensos mecanismos para não tornar para não colocar a França à beira da bancarrota, não é? Como nós tivemos, ou como esteve a Grécia. Hoje em dia, o Banco Central Europeu tem mecanismos para, no limite, emprestar dinheiro quase diretamente aos países. As políticas de Draghi abriram muito as possibilidades de políticas públicas. Nós, aliás, temos um destaque agora, um texto em destaque no Observador, precisamente sobre isso. Mas eu tenho um receio. Sim. O meu receio chama-se Sra. Christine Lagarde, que é Presidente do Banco Central Europeu, e de repente nós termos
uma política monetária europeia que, em vez de ter em consideração toda a Europa, passa a ter em consideração a França. Pronto, e as dificuldades da França. Achas que isso pode acontecer? Bem, fala-se. Quer dizer, está não na achas imprensa, nada, mas... está na imprensa francesa, não é? Sim, mas está na imprensa francesa e na imprensa económica internacional. Sim, mas é que a questão não é apenas essa, é porque emprestar dinheiro nas atuais circunstâncias implica, por parte do país que recebe esse empréstimo, adotar determinadas medidas. E isso parece-me que os franceses não estão interessados, nem preparados, nem disponíveis. Portanto, qual é o problema? Esse o problema. Qual é a missão do Banco Central Europeu? Manter a inflação abaixo de 2%. O que é que o Banco Central Europeu fez para manter a inflação abaixo de 2%? Fez aquilo que os bancos centrais devem fazer contra os políticos. E em Portugal houve muitos políticos contra isto, sobretudo do lado esquerdo do nosso espectro político, que é subir as taxas de juros. Para quê? Para tirar dinheiro de circulação e, ao tirar dinheiro da circulação, diminuir a pressão para a subida dos preços. Quer dizer, isto é racional, não estou a dizer nada que seja irracional. Países que não fizeram isso, como por exemplo a Turquia, onde o governo interveio no Banco Central Europeu, no Banco Central Turco, a inflação duplicou. Isto começou a ser feito no Banco Central Europeu, devagarinho, e agora a inflação controlou, vai por ali abaixo, já estava abaixo das metas, 2%, mais ou menos por aí, mas mesmo no limite. Sim. Portanto, se as taxas de juros descerem mais depressa do que é recomendável, porque isso dá jeito à França, não é seguro que com as pressões, ou as outras pressões que existem no sentido da inflação, designadamente aquelas que existem, têm a ver com alguns fenómenos pós-Covid, nas cadeias, aquilo já discutimos aqui tantas vezes sobre a inflação, os cadeias de abastecimento, a falta de certos materiais, por aí adiante, a inflação pode subir. Portanto, isto é um bocadinho, olha, é entre escolher ou temos uma situação em que pagamos juros, ou temos uma situação em que temos mais inflação. Para o Estado francês é melhor pagar menos juros, para o cidadão francês é melhor ter menos inflação. Portanto, as opções que vão ser tomadas, e são sempre opções complicadas, mas sobretudo não devem ser determinadas pelo que se está a passar em França, não é? Porque o que se está a passar em França é um mal auto-infligido. E quando digo um mal auto-infligido, isto vem de trás. Isto vem da incapacidade dos franceses fazerem qualquer tipo de reformas. Da incapacidade dos franceses, inclusivamente, usarem de forma racional os seus mecanismos políticos. Os mecanismos políticos em França é a rua e o presidente. A Assembleia está ali no meio, mas legislar, fazer compromissos, os partidos falarem uns com os outros é uma coisa que não faz parte da cultura francesa. Portanto, é uns contra outros e como uma vez li, nunca mais me esqueci, em França, quando se tem um problema, vai-se bater à porta do deputado. Porque os membros do Parlamento têm o seu escritório aberto, na sua circunscrição. Se eu tiver um problema, eu vou pressionar o meu deputado. Em França, se eu tiver um problema, faço uma barricada. Estavas a falar do Reino Unido. Estou a falar do Reino Unido. No primeiro, sim. Do Reino Unido, claro. No primeiro estou a falar do Reino Unido. Em França é o contrário. Sim. Eles também têm as circunscrições e têm o seu deputado. Mas a relação é completamente diferente. A relação é, tenham um problema, façam uma barricada. Uma manifestação e depois a seguir uma barricada. Pronto. E sabemos bem como é que isso se traduziu. E isto faz a esquerda e a direita. Atenção, não é? Não é uma coisa que seja exclusivo dos sindicalistas. E a classe política, para ser franca, as elites parisienses, que estão cada vez mais, que é uma bolha, como nós às vezes temos dificuldade em perceber, é uma bolha que se autoprotege. As elites francesas apanharam, o último susto, talvez a sério, que tenham apanhado, foi quando os franceses, contra todas as expectativas, chumbaram a primeira versão da Constituição Europeia. Portanto, isto foi em 2004, só foi, ou 2005, por aí. E a seguir, a solução encontrada pelas elites, aí com a colaboração de outros países europeus, foi o Tratado de Lisboa, que é uma Constituição com outro nome, e não há referendos. Acabaram-se os referendos.
Pronto. Porque eu posso obrigar os dinamarqueses a repetir o referendo como obriguei, posso obrigar os irlandeses a repetir o referendo como obriguei, mas os franceses, meu Deus, os franceses não posso obrigá-los a repetir o referendo. Eles votaram mal, portanto a gente agora não os deixa votar. É evidente que isto, a prazo, degrada o sistema político. Não pode deixar de degradar o sistema político. E, portanto, a forma como Macron, ao longo destes anos todos, ao mesmo tempo, quer dizer, Macron, ao mesmo tempo que sabe que a pulsão central da França é soberanista, e isso acontece nos dois lados da política. Há uma elite parisiense que é não soberanista, portanto, não no sentido de nós é que mandamos em nós, estamos muito bem com a Europa, somos todos pela integração. O Macron, quando chegou à presidência, ao Eliseu, a primeira coisa que fez foi propor uma Europa praticamente federal. Ninguém lhe deu troco, não é? A coisa ficou como estava, ninguém lhe deu troco. Mas é uma arrogância, absoluta. Que, aliás, é uma coisa, eu estava ontem a ler uma coisa sobre um pequeno retrato escrito por um escritor que eu acho alguma graça, e que foi conselheiro de Macron, mas agora já rompeu com ele, que é o Alain Menck. Um pequeno retrato que ele faz dos vários presidentes franceses, e sobre o Macron diz uma coisa que diz assim: é uma pessoa que me surpreendeu. Primeira vez que o vi, ele ainda era miúdo, ou estudante, ou um assim do género, não tinha chegado em nada, não era político, não era nada, e acho que ele foi professor dele e disse a altura, perguntou-lhe, então, e tu o que é que queres ser quando fores grande? E ele respondeu-me, Presidente da República. E eu achei que era um tonto. Mas foi de facto Presidente da República. Enfim, teve engenho e teve sorte, porque houve ali uma série de coisas que contribuíram para ele ser Presidente da República. Vamos voltar ao que aconteceu, mas depois portou-se com uma arrogância quase imperial. E desse ponto de vista, se as pessoas já não têm memória, vão ver a forma como ele tomou posse da primeira vez. Portanto, a cerimónia no pátio das Tulherias, portanto, o Museu do Louvre, uma iluminação extraordinária, ele completamente sozinho, a sair daquela pirâmide, portanto, uma coisa parecia Napoleão. Claro. Só que ele não tem, quer dizer, a dimensão em altura é parecida com a de Napoleão, mas o resto não. Não é militar. Mas o resto não.